Fala pessoal do sétimo, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as propriedades de um triângulo retângulo, partindo do que nós já vínhamos discutindo sobre semelhança entre figuras, sobre proporcionalidade entre figuras e essas relações. Então hoje nós vamos ver uma propriedade extremamente importante dos triângulos retângulos. Então, recapitulando, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo em que em que um dos ângulos internos é um ângulo reto. E um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, este triângulo A, B e C é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual é a altura desse triângulo em relação ao lado CB aqui, tá bom? Mas como é que eu faço para determinar uma altura? Então, eu vou recapitular para vocês. A gente vai usar o bom e velho compasso e a boa e velha régua. Então, como é que eu faço para determinar a altura em relação a um desses vértices aqui? Eu quero achar a altura em relação ao vértice A, então eu vou colocar a ponta seca do meu compasso no vértice A. E eu vou abrir o compasso até ele passar do que eu espero que seja a altura do meu triângulo, dessa forma. Agora que ele passou, o que eu vou fazer é traçar um arco que cruza esse lado em um ponto e em outro ponto. Desse jeito aqui. É uma coincidência o fato de ter acertado justo aqui no vértice B, mas isso não é realmente importante. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer é, eu vou, de novo, usar o meu compasso e dessa vez eu vou colocar ele nos pontos de intersecção dos arcos com o lado. Então, eu vou colocar aqui. E o que eu vou fazer em qualquer abertura, passando da metade, traçar um arco aqui embaixo. Faço a mesma coisa para o outro ponto de intersecção, bem aqui, coincidentemente em cima do B. E veja, os pontos se cruzaram bem aqui, certo? Isso é uma forma que a gente usava para achar a mediatriz, completando aqui os arcos, ficava aparecendo aquele peixinho, unindo as duas pontas e a gente achar a mediatriz desse segmento aqui, do segmento que une esse ponto P até esse outro ponto aqui Q, qualquer, por exemplo. Tudo bem? Então, agora o que nós temos que fazer é unir o ponto A a esse ponto de intersecção aqui, que eu vou chamar de ponto I, de intersecção, tudo bem? Só que eu vou parar na metade do caminho porque eu estou interessado em encontrar a altura do meu triângulo. Então, o que eu vou fazer é isso aqui. Pronto. Então, esse risco novo é a altura do meu triângulo ABC. Tudo bem? Agora, nós temos que observar o seguinte. O ângulo que se forma aqui, dessa altura com esse lado, é um ângulo reto. Lembra que a definição de altura é a medida da reta que une o ponto A, ou um vértice qualquer, até o lado oposto a esse vértice de forma perpendicular, tudo bem? Então, isso aqui é uma reta perpendicular a esse lado CB. Isso significa que aqui nós temos um ângulo de 90 graus desse lado. E um ângulo de 90 graus desse outro lado aqui. Tudo bem? Agora a gente tem que reparar o seguinte. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre 180 graus. Quem são os ângulos internos nesse caso? São alfa, 90 e beta, certo? E o que eu sei? Eu sei que alfa mais 90 mais beta é igual a 180 graus. Que alfa mais 90 mais beta é igual a 180 graus. Agora vamos reparar no seguinte. Nosso triângulo tem 3 ângulos internos e a soma deles tem que ser 180 graus. Isso significa que esse mais esse dá 180 graus. Agora, alfa mais 90 mais beta é 180. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Se esse aqui é alfa, esse aqui é 90, então qual deve ser o valor do ângulo que sobra aqui em cima? Obviamente tem que ser o ângulo beta, certo? Da mesma forma, para o triângulo que se formou aqui desse lado,
nós temos os ângulos beta, 90, então o que sobra aqui para dar 180 tem que ser o ângulo... Exatamente, o ângulo alfa. Então, olha só, nós temos aqui agora, dentro desse triângulo grande, dois triângulos menores. E os ângulos desses dois triângulos menores são os ângulos alfa, beta e 90. E desse outro, alfa, beta, 90. Então, esses triângulos, eles são semelhantes, tudo bem? Então, nós temos aqui um caso de dois triângulos semelhantes dentro de um triângulo maior. Isso acontece porque o nosso triângulo é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto. E esse comportamento, essa soma, deve ser respeitada. Agora um pouco de nomenclatura. O maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Então, esse lado grandão aqui é a nossa hipotenusa. E os outros lados menores são chamados de catetos. Então, esse é um cateto e esse é outro cateto. Por simplicidade para as nossas contas, eu vou atribuir alguns nomes para esses lados. A hipotenusa eu vou chamar de H. Esse primeiro cateto eu vou chamar de A minúsculo. Esse segundo cateto eu vou chamar de B minúsculo. Aliás, vocês vão notar que não foi uma boa escolha ter chamado a hipotenusa de H maiúsculo, porque eu já tenho aqui um H maiúsculo da altura. Vamos resolver isso simplesmente chamando a hipotenusa de Hzinho, um H minúsculo. O que é até melhor, afinal de contas todas as letras já estão minúsculas, certo? Agora, uma outra coisa que eu vou fazer também é reproduzir esses triângulos menores aqui do lado. Então, esse vem aqui e esse menor vem aqui. Muito bem. Nós temos agora, então, esses dois triângulos menores que estavam dentro desse triângulo maior. Vocês devem notar que nós conhecemos os lados deles, exceto por um, os daqui de baixo. Nesse aqui eu vou chamar de M e nesse aqui eu vou chamar de N. Lembrando que nós temos a relação de que M mais N é igual à nossa hipotenusa Hzinho, certo? Então, desse triângulo grande, nós temos a relação que M mais N é igual à nossa hipotenusa. Para isso ficar mais interessante, eu vou destacar os triângulos daqui. Agora, olha só. Nós temos que esse triângulo aqui pertencia aqui a esse pedaço. Esse triângulo aqui pertencia aqui a esse pedaço, né? Então, nós dividimos o triângulo maior em dois triângulos menores e os triângulos menores são semelhantes ao triângulo maior. Não acredita? Então, vamos lembrar do que a gente tinha usado para tentar se convencer da semelhança. Olha só, era se eu afastasse o triângulo, as figuras, e olhasse uma mais perto do que a outra, se elas se cobrissem, elas eram semelhantes, certo? Vamos começar com esse pequenininho aqui. Bom, primeiro eu vou identificar onde é que está o ângulo de 90 graus do grande. O ângulo de 90 graus dele está aqui. Onde é que está o ângulo de 90 graus do pequeno? O ângulo de 90 graus do pequeno está aqui. Então, se eu colocar assim, eu consigo cobrir. Mas eu posso fazer assim com a minha figura. Olha só, o ângulo de 90 graus continua na mesma posição. Se eu aproximo aqui da câmera, um cobre perfeitamente o outro, sem sobrar e sem faltar nada. Então, eles são semelhantes, certo? A mesma coisa aqui para esse outro, certo? Colocando o ângulo de 90 graus junto com o ângulo de 90 graus e aproximando, eu consigo cobrir ele perfeitamente. Portanto, também é um triângulo semelhante. Então, esses triângulos aqui são semelhantes. Agora, a gente tem que entender como é que é a relação de semelhança entre eles, certo? E eu vou fazer da seguinte forma. A relação que eu vou buscar, a relação que eu quero encontrar entre os lados é a seguinte, olha. Eu sei que, eu vou pegar esse aqui primeiro. Eu sei que se eu fizer o lado Azinho dividido por M, então eu quero saber que relação é essa. O Azinho dividido pelo M. Ele vai ser igual à nossa hipotenusa, certo? Esse H aqui, porque olha, vamos colocar os triângulos da forma que eles são semelhantes. Então, 90 graus aqui, alfa aqui, beta aqui. Então, 90 graus aqui embaixo, alfa e beta, certo? Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o Hzinho. Então, Azinho sobre M é igual a Hzinho sobre A. Tudo bem? Então, essa é a relação do triângulo médio com o triângulo grande.
E a relação do triângulo pequeno com o triângulo grande? A relação do triângulo pequeno com o triângulo grande é a seguinte. Eu tenho que B dividido por N, então eu vou fazer B sobre N é igual ao quê? Lembrando, colocando 90 graus com 90 graus, beta com beta e o alfa com alfa, desse jeito aqui. Então, se eu estou fazendo hipotenusa por um dos catetos, B sobre N, aqui eu vou fazer também a hipotenusa por um dos catetos. O cateto equivalente aqui vale B, tudo bem? Ou seja, B sobre N é igual a nossa hipotenusa Hzinho sobre B. Tudo bem? Então, essa é a relação de equivalência que nós encontramos aqui entre os nossos triângulos que saem de dentro desse triângulo maior. Então, esses dois triângulos menores, eles se relacionam dessa forma com o triângulo maior. Tudo bem? Essa aqui em cima é a relação de equivalência entre eles. Vamos ver o que essa relação significa. Agora que eu tenho essa igualdade, eu posso efetuar algumas multiplicações. Vocês devem ter visto, ou ainda vão ver nas aulas de álgebra, que nós podemos fazer uma multiplicação em cruz. O que significa fazer a multiplicação em cruz? Eu vou multiplicar o A pelo A, o H pelo M. Na verdade, o que eu estou fazendo é multiplicando os dois lados por A, os dois lados por M. Tudo bem? Assim eu consigo cortar as coisas todas. Mas falando que é uma multiplicação em cruz, fica mais fácil de visualizar. Então, olha só, vamos efetuar essas multiplicações. Primeiro eu faço A vezes A, isso é igual a ao quadrado, e A ao quadrado tem que ser igual ao produto desse por esse, que é H vezes M. Tudo bem? Então, essa relação aqui embaixo é igualzinho a essa relação aqui em cima, apenas escrito de outro jeito. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Aqui eu faço B vezes B, que tem que ser igual a N vezes H. Então, aqui eu tenho que B vezes B dá B ao quadrado, e isso é igual a H vezes N. Tudo bem? Agora, eu quero juntar essas duas expressões. Então, eu vou somar o A ao quadrado com o B ao quadrado. E como eu estou somando duas parcelas, a igualdade também tem que ser a soma das igualdades. Então, eu vou somar Hn com Hm. Então, a relação que eu tenho para esse triângulo aqui, de lados A, B, Hzinho, é a seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a Hm mais... Agora nós podemos buscar um fator em comum aqui. Aqui nós temos H, aqui nós temos H, eu posso colocar o H em evidência. Colocando o H em evidência, eu fico com o seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao H que está em evidência e que multiplica o que sobra. Quem sobra aqui é o M, mais quem sobra aqui que é o N, certo? Desse jeito aqui. Agora nós temos que reparar uma coisa. Quem que é M mais N? O M é esse pedaço, o N é esse pedaço. Ele com ele, a gente viu logo no começo do vídeo, que é igual ao próprio H. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H vezes esse cara aqui, que é o próprio H. E H vezes H nós sabemos que é igual a H ao quadrado. Então, a conclusão que nós chegamos é que nesse nosso triângulo aqui, a relação entre os lados é o seguinte. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado. E nós mostramos isso para um triângulo em geral, um triângulo qualquer, ele não tem números nele. Esse é o famoso teorema de
Pitágoras. Tudo bem? Então, em outras palavras, em um triângulo retângulo, agora eu estou desenhando a mão livre, porque nós já entendemos o que eu quis dizer. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se aqui eu tenho um cateto A, eu escrevi um A ao quadrado sem querer. Se aqui eu tenho um cateto A, aqui eu tenho um cateto B, A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a minha hipotenusa ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Vamos observar uma aplicação dele. Olha só. Eu vou usar esse triângulo aqui mesmo. Usando esse próprio triângulo, nós podemos verificar que o teorema de Pitágoras é válido. Eu vou medir os lados dele. Então, a base dele mede 12 centímetros. Tudo bem? 12 centímetros. Então, esse é um triângulo que a base mede 12 centímetros. A altura dele mede, vamos ver, 9 centímetros. 9 centímetros. Mede 9 centímetros. E a hipotenusa dele? A hipotenusa dele mede 15 centímetros. Olha só. Certinho aqui, 15 centímetros. O teorema de Pitágoras diz pra gente que, se esse é um triângulo retângulo, então a soma do quadrado desse número com o quadrado desse número tem que ser igual ao quadrado desse número. Então é isso que nós devemos verificar. Ou seja, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado tem que ser igual a 15 ao quadrado. Vamos ver se de fato é. 9 ao quadrado é igual a 81. 12 ao quadrado é igual a 144. 81 mais 144 é igual a 225, certo? Bom, para isso ser verdade, nós temos que verificar se 15 ao quadrado é igual a 225. Então, façamos 15 vezes 15. Como é que a gente faz essa conta? Se você já sabe, você pode pular essa parte do vídeo. Se você não se lembra muito bem, vale a pena assistir. Então, 15 vezes 15 nós fazemos o 5 vezes o 5, que vai dar 25. Eu deixo o 5, subo com o 2. 5 vezes 1, que dá 5, mais 2 dá 7. Coloco um sinal de mais aqui, ou 0, tanto faz. E agora eu vou multiplicar pelo 1. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 5 mais nada, 5. 7 mais 5 dá 12. Então aqui eu coloco 2 e subo 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Então olha só, 15 ao quadrado é igual a 225. Portanto, o teorema de Pitágoras se verifica no nosso triângulo. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Tudo bem? Isso conclui a nossa aula introdutória ao teorema de Pitágoras.